Pessoal, hoje vamos debater 3 assuntos. Eu quero falar sobre essa possível luta entre o Charles do Bronx e o Conor McGregor. Aparentemente o Conor McGregor desistiu da luta contra o Michael Chandler e já está procurando um novo adversário, que aparentemente é o Charles do Bronx. Eu vou discutir com vocês sobre isso. O segundo assunto é sobre o Bellator, que teve nessa sexta-feira a luta do Patrício Pitbull contra o Sérgio Pettis. E ainda sobre Bellator eu quero comentar sobre a possível venda ou então fusão do Bellator com a PFL, que foi confirmada pelo Scott Coker. Bom, não foi confirmado que vai acontecer, mas ele disse que sim, é uma possibilidade. Mas vamos lá, tem circulado nas redes sociais a seguinte informação que foi divulgada inicialmente pelo Todd Atkins no Twitter. Eu vou ler aqui pra vocês. Conor McGregor não está mais interessado em lutar com Michael Chandler e o UFC está procurando novos adversários. E aí no Twitter o Charles do Bronx respondeu a esse tweet com uma cara pensativa. E ainda foi além e respondeu um fã nos comentários dizendo que aceitava enfrentar, dando a entender que aceitava enfrentar o Conor McGregor na categoria até 77 quilos, nos meio médios, que é onde o McGregor quer lutar. Teve também esse print do story do Diego Lima, que também circulando nas redes sociais, mas eu confesso que não posso confirmar se é verídico, se foi realmente o Diego Lima, porque eu recebi isso aí no WhatsApp, recebi no bate-papo. Me confirme aí nos comentários se esse print é verdadeiro. Mas enfim, pessoal, de onde esse Todd Atkins tirou essa informação que o UFC desistiu do Michael Chandler e agora quer um novo oponente pro Conor McGregor? Opção A, tirou isso de vozes da cabeça dele, ou opção B, teve um jantar secreto com o Dana White. A verdade é que não tem uma fonte concreta dessa informação, que o UFC tá desistindo da luta entre Conor McGregor e Michael Chandler. Muito menos de que Charles do Bronx vai ser o novo adversário do irlandês e que o UFC já tá planejando essa luta. Não tem nenhuma informação que confirme isso. O que tá realmente acontecendo é o seguinte, os números do TUF 31, da nova temporada do TUF com o McGregor e o Chandler, não estão dando aqueles números de audiência astronômicos que tava todo mundo esperando. Os números de audiência estão realmente bem abaixo do esperado. E esses números baixos têm gerado várias teorias de que o UFC tá largando a mão, tá vendo que a luta contra McGregor e Chandler não vai ser um sucesso tão grande assim e já quer mudar o adversário do irlandês, com medo de que a luta seja um fracasso. Mas de novo, são só teorias, não teve nenhuma informação concreta, nenhuma confirmação ou afirmação do Dana White, tudo isso é suposição. E beleza, o Charles do Bronx respondeu a esse tweet, mas isso também não quer dizer muita coisa, basicamente só mostra que ele estaria interessado em uma luta contra o McGregor caso ela realmente viesse a acontecer. Isso é óbvio, ele sempre disse que queria enfrentar o McGregor. E outra coisa, esses números baixos do TUF, da nova temporada do TUF, também não querem dizer que a luta do McGregor e do Chandler vai ser um fracasso. Meus amigos, lembrem de uma coisa, a gente tá falando de Conor McGregor. Quando ele foi enfrentar o Donald Cerrone, que tava em má fase, vindo de 3 derrotas seguidas, em uma luta que nem sequer teve trash talk pra promover, o cara foi lá, nocauteou o Cerrone em 40 segundos e mesmo assim a luta bateu o recorde e entrou no top 5 de maiores pay-per-views da história do UFC. Se naquela luta que não teve narrativa, não teve cinturão em jogo, não teve nem trash talk, o cara já conseguiu entrar no top 5, imagina com o Chandler, que tem um TUF, tem querendo ou não a história do TUF, mesmo com baixa audiência, e tem ainda a narrativa dele tá voltando da lesão na perna. Eu digo a vocês uma coisa com total certeza, McGregor contra Chandler, mesmo com a baixa audiência do TUF, vai superar 1 milhão de pacotes vendidos. E tem mais, vocês não acham que o momento certo para fazer Charles e McGregor no ponto de vista do UFC é talvez depois que o McGregor conseguir uma boa vitória contra o Chandler, mostrando que o McGregor ainda tá bem, ainda tá ativo, tem chance de vencer o Charles? Enfim, pessoal, só quero deixar claro que não há informação concreta sobre essa luta entre o Charles e o McGregor, é tudo suposição. E amanhã, quando lançar um novo episódio do TUF, eu vou dar a vocês o meu ponto de vista do porquê essa temporada tá com audiência baixa, e eu acho que faz bastante sentido. E pessoal, nesse final de semana tivemos o Bellator 297. O Patrício Pitbull tentou fazer história ao se tornar o primeiro campeão de 3 categorias na história do MMA, mas acabou sendo derrotado pelo Sérgio Pettis, irmão mais novo do Anthony Pettis. E pessoal, as pessoas tendem a respeitar muito os lutadores que sobem de categoria para tentar um novo cinturão, mas eu acho que as pessoas, os lutadores que descem de categoria, merecem o mesmo respeito, ou até mais, porque perder peso sempre vai ser o caminho mais sofrido, mais difícil. Vocês devem lembrar que antigamente aqui no canal eu era bem redondo, eu era meio gordinho. Eu tinha mais ou menos 106 quilos e ano passado eu decidi mudar de vida, entrei numa dieta, entrei em uma série de treinos também, e aí baixei em 3 meses de 106 quilos
para 86 quilos. Só fazendo dieta, treinando e correndo depois do treino lá no calçadão da avenida. Hoje eu tô com um pouquinho mais do que 86 quilos, tô com 90 quilos porque eu decidi focar um pouquinho mais na musculação. Agora imagina o caso do Patrício Pitbull, ele que já não tinha quase nenhuma gordura no corpo para cortar, ainda teve que perder mais peso e passar pela desidratação para se arriscar em lutar como uma versão mais fraca de si mesmo, só para fazer história. Ao meu ponto de vista, nessa luta não existia derrota pro Patrício Pitbull. Só ele tentar conquistar um terceiro cinturão sacrificando a própria saúde já faz dele um grande lutador, um grande campeão. Afinal de contas, a glória favorece os mais ousados. E ele ainda lutou 5 rounds e não 30 segundos, como foi o caso do Dillashaw quando ele resolveu descer pro peso mosca no UFC. Mas no fim das contas é aquilo que eu falei, foi uma versão mais fraca do Patrício Pitbull que entrou no território do Sérgio Pérez. O campeão dos galos então venceu por decisão unânime em uma luta que nem sequer teve controvérsia, foi uma vitória clara do americano. E o Pitbull então vai voltar agora para sua divisão, peso pena, onde ele ainda é campeão. E agora pode pelo menos bater no peito e dizer que tentou. E quem sabe, talvez até tentar uma revanche, só que dessa vez com Pettis subindo pro peso pena. E agora Vadim Nemkov contra Yoel Romero. Sinceramente, o que vocês esperavam dessa luta? Uma coisa que vocês têm que entender, que o pessoal do Bellator tem que entender também, é que aquele Yoel Romero de 2017, que nocauteava Luke Rockhold, que quase venceu o Robert Whittaker, que nocauteou o Chris Weidman, aquele cara não existe mais. O Romero pode ser diferenciado o que for, pode ter um físico absurdo o que for, mas ele ainda é um ser humano e a idade chega pra qualquer um. E a gente tá falando de um cara com 46 anos de idade. Um cara de 46 anos que claramente não leva mais a carreira tanto a sério quanto ele levava no passado. E esse cara tá enfrentando um campeão 16 anos mais novo que tinha idade pra ser, quase idade pra ser filho dele. No meu ponto de vista, o Romero só não foi nocauteado por causa do respeito do Vadim Nemkov, que não quis ir muito pra cima por causa de medo de tomar um contra-ataque, um contra-golpe daquela mão pesada do Romero. Mas a partir do terceiro round, Romero tava entregue, tava com meio metro de língua pra fora e rodando com combustível da reserva da reserva. Então achei uma luta bem feia, bem previsível o resultado, achei que não tinha muita chance do Romero vencer o Nemkov. E também pra mim é uma clara imagem do Bellator sugando tudo que pode da imagem e do nome do Yoel Romero, enquanto ainda podem, tanto para se promover como também para promover os seus próprios campeões. Eu acredito que teve mais gente que sintonizou no Bellator para assistir o Yoel Romero do que para assistir o Vadim Nemkov. E falando no Bellator, depois do evento, depois do Bellator 297, o Scott Coker, em coletiva de imprensa, falou que realmente está querendo vender a organização, ou pelo menos encontrar um parceiro. E falou que a principal organização que ele está entrando em contato é a PFL. Ele só não deixou claro se vai ser uma venda ou se vai ser uma possível fusão entre as duas organizações. Sinceramente, eu achei bem interessante essa possibilidade de haver uma fusão entre a PFL e o Bellator. E cada vez mais a gente está vendo a série B, entre aspas, do MMA, PFL e Bellator, se movimentando, investindo pesado para tentar subir a concorrência, para tentar triscar pelo menos no UFC. Isso, a longo prazo, pode ser muito interessante. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.